How do you even know Superman anyway? I just do. So you know about the hypnoglasses. Now she does. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Você sabia que o Guy Gardner foi escolhido pelo Anel dos Lanternas Verdes, antes mesmo do Hal Jordan? Pois é. O personagem que muita gente ainda vê como uma piada visual no novo filme do Superman, com aquele topete anos 80 e jaqueta de motoqueiro, quase foi o primeiro defensor da Terra com o poder da vontade. Mas teve um detalhe geográfico que mudou tudo, literalmente. E esse detalhe é o primeiro indício de que Guy nunca foi um coadjuvante. Ele era, desde o início, um protagonista negado pelo acaso. Nos quadrinhos clássicos da DC, especificamente em Green Lantern, PG o 59 de 1968, o alienígena Abin Sur estava à beira da morte e precisava que seu anel encontrasse um substituto digno. O Anel identificou dois candidatos absolutamente iguais em coragem e ausência de medo. Um piloto de testes chamado Hal Jordan e um educador chamado Guy Gardner. Mas como Abin Sur estava mais perto de Hal, o Anel foi até ele. Ponto final? Não exatamente. Esse momento, que a maioria dos fãs casuais ignora, já carrega um peso narrativo gigantesco. Gardner não só foi preterido por localização, como mais tarde, foi canonizado como o Plano B oficial da tropa. Hal chegou a procurar Guy pessoalmente para garantir que, caso algo acontecesse com ele, Gardner fosse seu substituto. Mas tem uma coisa que ninguém percebe. A DC chegou a mostrar o que teria acontecido se o anel tivesse ido para Guy. E acredite, o universo teria sido bem mais brutal. E talvez mais seguro. Já volto nisso. Porque antes de ser o bad boy da tropa, ou o alívio cômico de uniformes exagerados, Guy Gardner era um herói legítimo, digno da escolha original. E isso muda completamente como a gente deveria encarar sua presença no novo DCU de James Gunn. Ele não é um extra. Ele é uma peça-chave que foi adormecida pelo cânone até agora. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Nos primeiros registros da DC, Guy Gardner era, no máximo, um curioso e se do universo dos Lanternas Verdes. Um personagem paralelo, educado, até gentil, que poderia ter assumido o manto se a geografia jogasse a seu favor. Mas tudo mudou nos anos 80, quando a dupla Steve Englehart e Joe Staton decidiu reescrever seu DNA. E aqui começa a ascensão, ou talvez o desvio brutal, que transformou Guy num dos personagens mais polarizadores da editora. Essa versão renovada trouxe à tona um herói inflamado, de pavio curto, inconsequente e completamente inconformado com hierarquias. Ele não só brigava com os inimigos, ele brigava com os aliados, com os guardiões, com o Batman, literalmente. O momento em que Batman apaga Guy com um único soco em Justice League International se tornou uma das cenas mais icônicas dos quadrinhos. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Essa atitude agressiva não veio do nada. Foi uma reação ao apagamento anterior. Guy não estava tentando ser Hal Jordan. Ele estava se rebelando contra o fato de nunca ter sido tratado como igual. Esse retcon não só deu voz ao ressentimento do personagem, como também o lançou para o centro da cultura nerd dos anos 90. Ele ganha série própria, assume uma identidade própria longe da tropa, experimenta outros anéis, inclusive o amarelo, e prova que pode sobreviver longe da sombra dos outros lanternas. O resultado? Um personagem que nunca foi o mais poderoso, mas talvez tenha sido o mais humano entre eles. Mas tem um detalhe que quase ninguém associa a esse novo Guy Gardner. O próprio visual que tanta gente hoje critica, a jaqueta, o topete, o exagero, é diretamente inspirado nessa era específica dos quadrinhos. E ao contrário do que parece, não foi pensado como piada. Foi uma afirmação visual de que Guy não segue padrões, nem dentro da tropa, nem fora dela. E é por isso que a escolha estética no filme do Superman, de James Gunn, tão criticada nas redes, está, na verdade, totalmente alinhada com o espírito original do personagem.
Só que para entender isso, você precisa saber de onde ele veio. E, principalmente, o que ele enfrentou antes de vestir o anel. Mas Guy não nasceu pronto para isso, porque antes da transformação em ícone ou monstro, existia dor. E é exatamente essa dor que vai revelar o verdadeiro núcleo emocional do personagem. Se você achou exagerada a versão de Nathan Fillion no uniforme de Guy Gardner para o novo filme do Superman, é porque talvez ainda não tenha encarado a fonte original. O topete armado, a jaqueta colada, o sorriso debochado, tudo isso já estava nos quadrinhos. Não é uma invenção cômica do James Gunn. É reconstrução fiel de uma era, onde o visual falava tanto quanto o poder. Nos anos 80 e 90, a estética de Guy Gardner era uma provocação constante. Enquanto os outros lanternas seguiam o visual tradicional e as regras dos Guardiões, Guy decidiu criar o próprio traje, com uma gola alta e luvas de combate, exatamente para se diferenciar. Em Green Lantern Corps, Erro a Zero, quando ele finalmente aceita o anel e chega em Oa, ele pergunta diretamente ao Kilowog: tem alguma chance de personalizar o uniforme? A resposta foi seca, mas o subtexto estava ali. Guy nunca quis ser só mais um soldado. Ele queria ser lembrado, e ser odiado também fazia parte do pacote. Esse estilo agressivo, tanto no visual quanto no comportamento, criou um efeito colateral curioso. Ao mesmo tempo em que Guy incomodava outros heróis dentro da narrativa, como o já citado confronto com o Batman, ele começava a atrair fãs que viam nele uma ruptura necessária. Um Lanterna Verde que não tinha freio, mas também não escondia nada, que batia de frente com Hal Jordan e com os próprios princípios da tropa. E mais importante, que não tinha medo de parecer ridículo para desafiar uma estrutura que já o havia excluído uma vez. Por isso, quando James Gunn escolhe trazer essa versão de Guy para as telas, com direito ao corte de cabelo retrô e jaqueta inflada, ele não está criando um personagem caricato. Está resgatando a imagem de um dos lanternas mais autênticos e complexos dos quadrinhos. E isso diz muito sobre o tom que o novo DCU quer adotar. Ousado, autorreferente e consciente das suas próprias camadas de legado e ironia. Mas nada disso faz sentido sem entender a origem emocional do personagem. Porque por trás da pose arrogante, havia um garoto quebrado, tentando sobreviver à própria família. E é essa parte que a maioria nunca viu. Guy Gardner não nasceu raivoso. Ele foi moldado pela rejeição, pelo desprezo e por um sistema familiar que decidiu, desde cedo, que ele era o problema. Nos quadrinhos do Novo 52, em especial no arco do Green Lantern Corps Drangula Zero, essa origem emocional é destrinchada com precisão cirúrgica e brutalidade. A história mostra um Guy à margem da própria família, onde o pai, um ex-policial frustrado, canalizava sua amargura no filho mais novo. O irmão, policial exemplar. A irmã, celebrada por seguir a tradição. E Guy, um fracasso que, segundo o próprio pai, manchou o sobrenome Gardner, ao ser expulso da força. A cena em que Guy tenta fazer as pazes com o pai, oferecendo ingressos para um jogo, é talvez uma das mais pesadas já escritas para o personagem. Não há redenção. O pai o expulsa com frieza. E Guy, antes de sair, destrói em fúria as molduras dos troféus e certificados da família. Como se dissesse: se vocês me apagaram da história de vocês, então eu apago vocês da minha. Mas é justamente nessa sequência que o roteiro entrega o coração do personagem. Porque ao ouvir pelo rádio que um policial havia sido baleado nas redondezas, Guy ignora o rancor e corre para o resgate. Descobre que é seu irmão e, mesmo sem armas, parte com sua moto para enfrentar uma gangue inteira sozinho. E vence. Na base da raiva e do instinto de proteção, é nesse exato momento que o anel o escolhe. Não por glória, nem por bravura teatral, mas porque, mesmo quebrado, Guy Gardner ainda colocava a vida dos outros acima da própria dor. E essa é a contradição que o torna tão poderoso quanto perigoso. Um lanterna que não reprime sua raiva, mas a redireciona.
Essa origem reescrita não só aprofunda a psicologia do personagem, como também explica seu comportamento imprevisível nos anos seguintes. Guy nunca foi apenas impulsivo. Ele era alguém em constante conflito com as estruturas de poder, porque cresceu sendo esmagado por uma. E quando a tropa dos Lanternas lhe deu um novo nome, um novo fardo, ele não agradeceu. Ele respondeu com sarcasmo e fúria, como alguém que nunca recebeu nada de graça. Mas tudo isso ainda era o início, porque o verdadeiro salto de Guy Gardner veio quando ele passou de substituto para um Lanterna oficial. E o universo, mais uma vez, não estava preparado para isso. O momento em que o Anel dos Lanternas Verdes finalmente escolhe Guy Gardner é tudo, menos épico no sentido tradicional. Não há aplausos, não há mentores sorrindo, nem reconhecimento imediato. O que há é dor, adrenalina e uma escolha que muda tudo. Não só para ele, mas para o equilíbrio emocional da tropa. A cena, contada no Green Lantern Corps Zero, revela um detalhe crucial. O anel não veio como recompensa, veio como resposta. Um chamado desesperado para alguém que, mesmo devastado emocionalmente, provou no limite que ainda podia salvar vidas. Enquanto Guy dirige uma viatura com o irmão ferido e o parceiro dele morto no banco de trás, o anel atravessa o vidro e se anuncia. Guy Gardner, de setor 2814, você tem a capacidade de superar grande medo. O momento que poderia ser tratado com reverência é recebido com ironia. Guy não agradece. Ele não se emociona. Ele apenas assume. Porque para ele, aquilo não era um presente. Era o mínimo que o universo lhe devia. A chegada em Oa reflete isso. Em vez de humildade, ele questiona o uniforme, desafia a autoridade, tira sarro dos guardiões. E quando Hal Jordan aparece para dar boas-vindas, Guy responde com sarcasmo. Superman e Mulher Maravilha recebem toda a atenção, né? Ele sabe seu lugar no sistema. E sabe que, mesmo com o anel, vai ter que gritar para ser ouvido. Mas esse sarcasmo esconde uma verdade incômoda para a própria mitologia da tropa. Guy Gardner não é só mais um. Ele é um lanterna que nunca quis ser símbolo. Ele quer ser agente. Agente de ação, de ruptura. E talvez por isso, seu uniforme pisca com mais intensidade, como se o anel mesmo lutasse para conter sua vontade. Esse momento marca o fim da espera e o início do conflito. Porque agora, Guy não é mais apenas o plano B da DC. Ele é oficialmente o terceiro Lanterna da Terra. E com isso, a balança da força começa a se inclinar. Não pela força do anel, mas pela força da personalidade de quem o carrega. Mas essa não seria sua única identidade. Porque o que viria depois provaria que Guy Gardner era talvez o lanterna mais perigoso de todos. Exatamente por não se limitar à cor verde. Enquanto Hal Jordan representa a força estável da vontade e John Stewart encarna a disciplina estratégica, Guy Gardner se destaca por uma razão muito mais instável. Ele é o único lanterna terrestre a canalizar, em diferentes fases da vida, 3 emoções fundamentais do espectro emocional: a vontade, o medo e a fúria. E isso o coloca em um território que nenhum outro membro da tropa ousou explorar com tanta intensidade. Depois de anos servindo como Lanterna Verde, Guy decide abandonar a tropa e seguir por conta própria. Essa ruptura é marcada na sua série solo de 1992, onde ele surge utilizando um anel amarelo. Exatamente o mesmo tipo de anel que um dia foi símbolo do vilão Sinestro. O motivo? Simples. Guy não aceitava mais seguir as regras de um grupo que ele via como restritivo. E a escolha do anel amarelo, que canaliza o medo, não era aleatória. Era uma afronta. Um recado visual de que ele não precisava da aprovação dos Guardiões para continuar sendo letal. Mas o momento mais sombrio, e talvez mais simbólico, acontece em Green Lantern Corps, C43, já na saga Blackest Night. Após a morte de Kyle Rayner, seu aliado e amigo, Guy é consumido por uma raiva incontrolável. E essa fúria chama um novo anel: o vermelho.
um anel que substitui o sangue pela bile incandescente da raiva pura. Ele se transforma ali em um Red Lantern. E durante um breve período, Guy Gardner é o portador de 2 anéis. Um verde, da vontade, e um vermelho, da raiva. Um paradoxo ambulante. Um campo de batalha emocional em forma humana. Essa fase não dura muito, mas é suficiente para estabelecer uma verdade que o Canon nunca mais apagou. Guy Gardner é o lanterna mais emocionalmente volátil e, por isso mesmo, talvez o mais perigoso. Porque ele não reprime, ele sente. E sente com tanta intensidade que o próprio anel não consegue manter sua energia estável. Nos quadrinhos, isso é representado visualmente por faíscas que escapam do anel mesmo quando ele está parado. Essa pluralidade de cores, de emoções e de instabilidades o transforma em algo raro. Um herói que é ao mesmo tempo arsenal e ameaça. E é por isso que, quando ele aparece em qualquer arco de crise, as decisões ao redor dele nunca são neutras. Guy entra em cena para quebrar padrões. E às vezes, quebrar aliados também. Mas esse impacto narrativo só se concretizou porque os roteiristas decidiram colocar Gardner no centro da ação. Como mentor, como piada, como traidor ou como vingador. E é nesse leque de versões que surgiram os arcos mais memoráveis da carreira dele. Alguns deles ainda estão sendo esquecidos. E isso é um erro. Nenhum outro lanterna teve uma trajetória tão imprevisível quanto Guy Gardner. Isso não é força de expressão, é registro canônico. Desde momentos cômicos até confrontos cósmicos, os arcos que consolidaram Guy como figura central da DC são, acima de tudo, sinais de um personagem que nunca aceitou ficar na sombra. Um desses marcos é a clássica Justice League International, onde ele entra como o agente do caos em meio a uma formação de heróis que incluía Batman, Besouro Azul e Caçador de Marte. É ali que acontece o famoso One Punch, quando Batman, cansado das provocações de Guy, o apaga com um soco seco e preciso. A cena, além de icônica, revelou o que a DC estava testando. Até onde Guy poderia ir sem perder a função narrativa. E a resposta foi clara. Ele poderia cair, mas sempre se levantava mais barulhento. Outro arco decisivo acontece em Green Lantern, Nernearumeno 95, durante os eventos da Crise nas Infinitas Terras. Os Guardiões de Oa, cientes da instabilidade do multiverso, decidem ativar Guy como lanterna oficial. Isso marca sua ascensão formal ao posto de terceiro lanterna da Terra, após Hal Jordan e John Stewart. Aqui, ele é colocado na linha de frente da crise cósmica. Não por estabilidade, mas por necessidade. Porque, nas palavras dos próprios Guardiões, talvez só alguém imprevisível possa lidar com o caos absoluto. Já em Green Lantern, Recharge, minissérie escrita por Geoff Johns e Dave Gibbons, Guy assume o papel de mentor. E é nesse contraste que ele brilha. O mesmo personagem que já foi expulso da tropa, agora lidera novatos como se fosse um veterano militar. Mas não por respeito cego às regras. Pelo contrário, ele ensina com sarcasmo, empurra os limites e, por isso mesmo, conquista confiança real. Algo que Hal e John, muitas vezes, precisaram impor pela autoridade. Mas talvez o arco mais pessoal esteja em sua série solo de 1992, onde ele abandona o Anel Verde e passa a atuar com o Anel Amarelo, fora da tropa. A série durou 45 edições, e ali vemos um Guy tentando definir quem ele é sem depender de juramentos ou códigos alienígenas. A história Yesterday's Sins, que vai dos números 11 ao 14, revisita sua infância de forma densa e emocional, revelando como a figura do pai abusivo continuava presente, mesmo quando ele tentava ser herói. É aqui que entendemos que, por trás do grito e do soco, havia um trauma nunca resolvido. E claro, não dá para ignorar o lado mais vulnerável de Gardner no arco dos Red Lanterns. A morte de Kyle Rayner desencadeia sua transformação em símbolo da fúria absoluta. Mas em vez de se tornar um vilão, Guy canaliza essa raiva contra os Lanternas Negros, provando mais uma vez que até quando ele explode na direção certa. Esses arcos não só solidificaram Guy Gardner,
como figura essencial dentro da mitologia da DC, como também pavimentaram o terreno para o que ele pode se tornar no cinema. Porque se James Gunn decidir explorar essas fases, principalmente o contraste entre mentor, vilão e justiceiro, temos em mãos um personagem com peso emocional, histórico real e potencial para roubar qualquer cena, mesmo quando não diz nada, mesmo quando só soca. A presença de Guy Gardner no novo filme do Superman, interpretado por Nathan Fillion, não é apenas uma adição cômica ou um aceno aos fãs hardcore. É um sinal claro de que o novo DCU de James Gunn está disposto a explorar camadas que a antiga era cinematográfica da DC nunca teve coragem de tocar. Porque incluir Guy, e com seu visual mais caricato, não é só resgatar um personagem, é assumir um risco narrativo. E todo risco, quando bem fundado nos quadrinhos, tem um propósito. A escolha de Gunn por Fillion, um ator com carisma ácido e uma veia cômica afiada, não é à toa. Ela aponta para uma versão de Guy que vai operar como dissonância dentro da equipe. Alguém que quebra o clima, questiona tudo e não hesita em dizer o que ninguém quer ouvir. Mas esse papel, que pode parecer apenas humorístico à primeira vista, tem uma função muito maior: revelar as tensões internas do novo universo em construção. Se o novo Superman de David Corenswet vai resgatar o idealismo clássico, é quase certo que Guy será usado como contraponto direto. Uma colisão de posturas. Um confronto de métodos. E isso já aconteceu antes. Nos quadrinhos da Justice League International, por exemplo, a fricção entre Guy e outros heróis era mais do que dinâmica de grupo. Era um laboratório narrativo para mostrar o que funcionava e o que não. Mas tem um detalhe que quase ninguém notou nas entrelinhas da escalação. A versão escolhida para o Guy do filme parece vir diretamente da fase mais caricata e barulhenta do personagem, não da sua fase de mentor, nem da sua época mais sombria. E isso é estratégico, porque se o primeiro contato com o público for com a versão mais irritante de Gardner, a transição posterior para uma figura mais séria, e talvez até trágica, terá um impacto muito maior. Gunn pode estar preparando um arco de redenção disfarçado de piada. E se isso acontecer, Guy pode se tornar o termômetro moral do novo DCU. O personagem que começa como um provocador e termina como o único disposto a fazer o que os outros não conseguem. Porque essa é a essência do Gardner dos quadrinhos: ser desconfortável, mas necessário. A pergunta que fica é: será que o público está preparado para ver o Lanterna mais imprevisível de todos roubar a cena em um filme que, até aqui, parecia focado em restaurar o mito do Superman? E mais, será que essa aparição é o prenúncio da chegada da tropa dos Lanternas Verdes como o eixo central do novo universo? Guy nunca foi um herói fácil de engolir, mas em tempos de reboots e reescritas, às vezes é exatamente esse desconforto que torna um personagem inesquecível. E talvez, só talvez, esse seja o plano o tempo todo. Entre todas as versões que Guy Gardner já assumiu, Lanterna Verde, Lanterna Amarelo, Red Lantern, Justiceiro Solo, existe um padrão silencioso que poucos comentam. Em todos esses papéis, Guy nunca deixou de ser uma espécie de termômetro emocional do universo DC. Quando o mundo estava em colapso, quando as estruturas tradicionais falhavam, era ele quem surgia com uma solução brutal, impulsiva, mas, na maioria das vezes, eficaz. Isso não é coincidência. É construção de personagem. E o cinema está prestes a tocar nesse ponto. Na cronologia dos quadrinhos, sempre que Guy muda de cor, seja pro medo, seja pra fúria, é porque algo maior está fora de controle. Durante Blackest Night, por exemplo, sua transformação em Red Lantern acontece não como desvio, mas como reflexo de um desequilíbrio absoluto. E a DC usou isso como ferramenta narrativa. Se Gardner está em fúria, é porque o universo perdeu o rumo. Essa simbologia, quase sempre ignorada em análises superficiais, é o que transforma ele em mais do que um anti-herói. Ele é um sinal narrativo. E se James Gunn levar essa lógica para o novo DCU, temos um possível mapa para onde tudo vai dar.
A introdução de Guy como figura desestabilizadora pode ser o prenúncio de uma crise, não necessariamente cósmica, mas interna, de valores, de ideais e talvez até de liderança. Porque se o Superman de Gunn representa o renascimento da esperança, o Guy pode ser o lembrete de que nem todo mundo está pronto para acreditar de novo. E isso, por si só, já cria tensão dramática suficiente para sustentar um arco maior. Alguns fãs especulam que o visual retrô exagerado de Guy no filme não é só homenagem, é isca. Um disfarce para esconder o quanto esse personagem pode se tornar central nos conflitos futuros. Não como vilão, nem como mentor, mas como a peça que rompe com tudo quando as regras pararem de funcionar. E aqui vai uma última provocação. Se o novo DCU quiser mesmo explorar o espectro emocional dos Lanternas, toda a psicodinâmica entre vontade, medo, raiva, compaixão, amor, esperança, então Guy Gardner é, ironicamente, o personagem mais completo para iniciar essa jornada. Porque ele já passou por quase todos esses estágios e sobreviveu. Do jeito dele, mas sobreviveu. E você acha que essa leitura faz sentido? Será que Guy vai ser só um alívio cômico? Ou será que ele é o primeiro sinal de que a nova era da DC vai ser mais radical do que parece? Me diz nos comentários.